Toda quinta-feira, nesse horário, Renato Meirelles com sua coluna Brasil em Retratos, trazendo números que retratam a nossa realidade. O Megali estava falando aqui fora do ar, Renato, que o tema de hoje, né, é uma subdivisão de uma injustiça que já existe. A gente falava recentemente aqui na última semana sobre diferença salarial entre homens e mulheres, e o tema do Renato hoje é justamente a diferença salarial de mães negras que recebem menos do que trabalhadores não negras. Pesquisa do Instituto Locomotiva. Que números são esses, Renato? Bom dia. Oi, bom dia, Carninha, bom dia, Rivotril, bom dia a todos que estão nos acompanhando na Band News. Vamos lá. Essa é uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva para a Iodiversidade, que é uma empresa que discute as condições do mercado de trabalho com relação à diversidade, equidade e inclusão. Por que é importante dizer isso? Porque agora no mês de maio nós passamos por dois dos mais importantes e tradicionais feriados, né, que muitas vezes passa desapercebido aí na sua razão de existir, que foi o feriado do Dia das Mães e o feriado do Dia do Trabalho. E buscando isso, a Raquel Rua, que é a diretora executiva da Iodiversidade, procurou olhar nos dados estatísticos, junto com o Instituto Locomotiva, se existia alguma diferença entre a posição das mães trabalhadoras e das mães que são negras e também trabalham. E os resultados são alarmantes para a pesquisa. Imagina que hoje um quarto das mães brancas, das mães negras que trabalhadoras já recebeu um salário menor em comparação ao salário de uma colega que exercia a mesma função. Ou seja, nós estamos falando aí que mais do que 25% das mães que trabalham e são negras já receberam um salário menor do que uma mãe branca que trabalha. Nós estamos falando de dados que chamam a atenção sobre a importância do que os acadêmicos chamam de interseccionalidade sobre raça e gênero na avaliação de políticas de trabalho, de políticas públicas, de relações aí entre homens e mulheres brancas e negros. Esse é um assunto que está cada vez mais em voga, além da necessidade óbvia de se mudar essa situação, também por uma outra razão, que foi a lei que proíbe a diferença de salários entre homens e mulheres para mesmos cargos nas mesmas funções. Ô Renato, mas quando a gente fala de salários de homens e mulheres, sempre vem alguém com aquele trololó, e infelizmente gente com poder, né, com poder de decisão, caneta pesada, de que a mulher tem a licença maternidade, de que a mulher muitas vezes se ausenta para levar o filho no médico, como se essa fosse uma obrigação apenas da mulher. Mas enfim, e esquecendo também que a questão da maternidade não é uma escolha da mulher, é algo que tem função social. Sem a maternidade a gente não existe. A espécie humana deixa de existir. Então o mundo não é uma planilha de Excel, né? A gente tem que levar em conta essas particularidades. Agora, quando a gente fala de salários discrepantes entre brancos e negros, fica difícil você achar uma justificativa, mesmo uma justificativa estúpida como essa usada para a diferença entre homens e mulheres, né? É super importante que você está falando, Megali. A primeira justificativa eu costumo orientar os clientes que pedem uma opinião nossa sobre o tema para que eles experimentem engravidar, para ver se dessa forma conseguiriam responder a essas perguntas. Porque essa questão, em geral, como você muito bem disse, vem dos homens, né? E no caso de gênero, tem uma questão que agrava isso, que a escolaridade, inclusive, das mulheres são maiores, é uma escolaridade maior do que a dos homens, e mesmo assim elas ganham menos. Com relação à questão racial, o preconceito fica escancarado. E tem um dado aí que ajuda um pouco a entender na prática esse preconceito.
Imagina que quase 30% das mães negras e trabalhadoras afirmam que já sofreram com discriminação de colegas ou superiores no ambiente de trabalho pelo simples fato de serem negras. Entre as mães brancas, esse número é de 8% de que já sofreu algum tipo de discriminação de colegas ou superiores de trabalho por conta da sua raça ou cor. Né? É isso mesmo, não para por aí os dados da pesquisa. Né? Incrivelmente, 6 em cada 10 mães negras afirmam ter sofrido preconceito ou discriminação em decorrência de sua a raça ou cor, quando se junta aí o total de homens de mulheres negras que já sofreram com esse tipo de discriminação. E aí tem um outro aspecto, não sei se tem esse recorte na pesquisa, Renato, que é o fato de essas mães, mulheres negras, receberem menos e chefiarem proporcionalmente mais lares brasileiros do que os próprios homens. Cresceu demais o número de mulheres que são as principais responsáveis pela renda que entra nas casas. Olha que loucura, elas recebem menos e são mais responsáveis pelo dinheiro que entra em casa, que sustenta essas famílias brasileiras, né? Sheila, existe uma relação histórica no Brasil entre dois aspectos. Primeiro, uma relação de renda e raça, né? Ou seja, nós sabemos que, infelizmente, quanto maior a pobreza na população, maior a porcentagem da presença de negros, ou seja, mais pobres, mais negros, mais ricos, menos negros. Que nós já discutimos aqui na coluna, vem de um aspecto e de um olhar histórico aí que acentua as desigualdades étnico-raciais desde a nossa história. A outra relação que existe, Sheila, é que quanto menor a renda das famílias, maior o número de mulheres que chefiam essas famílias. Portanto, as mulheres negras e mais pobres chefiam um maior número de lares do nosso país. Aliás, entre as mulheres negras, a maioria absoluta que são mães, são também chefes de família, o que faz com que a gente entre num círculo vicioso, né? Porque quanto menor a renda e quanto mais negra a cor da pele, mais se chefiam lares e menor é o salário. Uhum. Renato, posso aproveitar esse espaço rapidinho, gente, só para indicar um livro aqui? Não pode. A gente está atrasado, infelizmente não vai dar. Eu sei, mas é rapidinho, vai. O Avesso da Pele. Foi o livro, inclusive, que eu li na viagem para Porto Alegre. Então, e aí é um soco no estômago. É a história de um filho que relata a morte do pai. Um pai negro, professor, fala sobre o histórico de abordagens policiais, uma delas, inclusive, absolutamente desastrada. É isso, um soco no estômago, do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, dá para ler rapidinho, é muito forte, é de chorar, e é a realidade. Porque o Jefferson Tenório é professor, pesquisador e radicado em Porto Alegre, então, inclusive, a história se passa da situação do negro no sul do país. Então, tem também uma outra particularidade em relação às relações raciais, sobre violência e negritude. É um livro belíssimo, foi vencedor do Prêmio Jabuti já, não lembro exatamente em que ano, mas recentemente. Então, um livraço, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, tem menos de 200 páginas, dá para ler rapidinho também, eu super recomendo. Só citar aqui, bom, se é a dúvida de uma ouvinte, pode ser a de outras. A Cláudia escreve aqui: ligo o rádio e ouço Megali, maternidade não é escolha. Como assim, é obrigatório? Fala sério. Eu achei que estava claro, é uma obrigatoriedade para o ser humano continuar existindo. E para que haja maternidade, é necessário que ela ocorra em uma mulher. Né? Acho que foi isso. Não estou falando aqui de uma decisão individual. Obviamente, uma mulher pode escolher não ser mãe. Mas para que a espécie humana siga existindo, são mulheres que precisam engravidar. Foi isso que eu quis dizer, viu, Cláudia? Obrigado pela mensagem. Um beijo, Renato. Até quinta-feira. Um beijo, até mais. Até.